Aí saiu muito, nós tínhamos começado o exemplo que o senador Valadares deu. De repente, aquele médico que está fazendo uma operação, ele não sabe dizer para o público o que ele está fazendo. E aí entra o jornalista. Ele torna, sei lá, uma linguagem de repente erudita e técnica numa linguagem popular. Talvez seja isso e conseguir passar a emoção, né, para a escrita, porque muitas vezes você lê um texto e sente aquela emoção no texto. Muitas vezes não, quase sempre. E esses é que são os grandes jornalistas. Passaremos então para as considerações finais. O senhor Edson Spentoff, presidente do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, 2 minutos. Senador Wellington Salgado, demais senadores presentes, público presente. Senador Valadares, quem perdeu com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ressaltando, como dissemos no início, e reforçando o que disse Sérgio Murilo, com todo respeito à instituição Supremo Tribunal Federal, mas quem perdeu com essa decisão não foram só os jornalistas. É óbvio que perderam, mas quem perdeu foi a democracia, quem perdeu foi a sociedade. E sequer a lei em vigor, como nós ressaltamos aqui nessa mesa, impedia a participação da sociedade, impedia a participação dos especialistas de manifestarem a sua opinião, os seus conhecimentos técnicos através das páginas dos jornais, enfim, dos espaços de imprensa. E o Senado, através da sua iniciativa, está restituindo a democracia neste campo através desse projeto de emenda constitucional. Então nós queremos, em nome do Fórum de Professores de Jornalismo, louvar essa sua iniciativa, senador, agradecer o espaço democrático que o Senado nos abre e repetindo o que eu disse no início, quisermos ter esse espaço também no rito do processo judicial, do processo no Supremo Tribunal Federal, quem sabe teríamos tido outro resultado. Então agradeço imensamente e coloco mais uma vez a nossa entidade, o Fórum de Professores de Jornalismo, à disposição dos senhores senadores para qualquer debate que venha a ocorrer em torno desse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado. Também agora para as considerações finais, representando o senhor Raimundo Aragão, presidente da OAB do Brasil, o assessor jurídico da OAB, o senhor Oswaldo Pinheiro Júnior. Tem a palavra por 2 minutos para considerações finais. Excelentíssimo senador, de fato me cabe uma tarefa muito difícil de falar depois do Dr. César Brito, que ele tem uma particularidade muito brilhante, que é abordar todos os aspectos. Então, essa questão já foi muito discutida no Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e o que se percebe claramente é exatamente o equívoco do Supremo ao desconsiderar a redação do artigo 220, parágrafo 1º, que remete expressamente ao artigo 5º, inciso 13. Então, ou seja, o Constituinte teve a peculiaridade e o cuidado, a sensibilidade de, ao disciplinar o capítulo da comunicação social, automaticamente remeter o intérprete ao artigo 5º da garantia fundamental. E lá no artigo 5º é que ele estabeleceu as restrições quanto à intimidade, ao dever de reparação de danos morais, ao anonimato, enfim, todas as questões. Então, o princípio expresso, né, está devidamente colocado na Constituição, embora a Constituição não tenha tratado do princípio implícito, que é o fato da profissão jornalista. Não se tratou em momento algum da profissão, mas se garantiu a liberdade de expressão e a plena liberdade de informação. Isso, na verdade, não é conflitante com a democracia. E ainda que se trate da questão sobre o vício de origem do decreto-lei que veio a disciplinar, esse vício de origem não desnatura a exigência que é colocada em termos de qualificação do profissional. E aí qualificação através de diploma, qualificação através de estudos e aprimoramento da capacidade científica do profissional. Então, em termos de razoabilidade, não é razoável que de fato se desnature esse aspecto do decreto só porque ele é um decreto-lei e foi constituído, foi editado na época da ditadura militar. São essas colocações. O Conselho da Ordem dos Advogados está à disposição e sempre de portas abertas para tratar desse tema. Muito obrigado. Oswaldo, passaremos agora para as colocações finais do último componente dessa mesa, o senhor Carlos Franciscato, da Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo. Tem a palavra, Vossa Excelência, Vossa Senhoria.
Bom, além do agradecimento aos senadores, a nossa preocupação como associação tem como foco central como nós podemos ter na sociedade brasileira jornalismo de melhor qualidade, como podemos fazer avançar o jornalismo no Brasil. Inclusive, podemos discutir isso abertamente, com diploma ou sem diploma. Vamos pensar as duas hipóteses. Nós temos convicção de que com diploma nós ganhamos qualidade no jornalismo e nós ganhamos democracia nas instituições que fazem jornalismo. Sem diploma, nós perdemos qualidade e nós perdemos democracia, porque nós tornamos o acesso à atividade um acesso não aleatório, livre, mas não aleatório, mas marcado por interesses particularistas. Então, é aquele grupo que pode assumir completamente o meio de comunicação, sem ter um referencial de qualidade que o diploma oferecia. Então, na verdade, nós estamos retrocedendo historicamente, numa situação há 50, 100 anos atrás, em que, enfim, qualquer pessoa podia fazer, era ligado a uma ideia boêmia de jornalismo. Agora nós temos uma visão profissional, complexa, eficiente do jornalismo e que, enfim, a sinalização do Supremo coloca isso em risco. Então, muito obrigado. Tá, muito obrigado a todos. Antes de encerrar a sessão... Presidente. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Valadares. Somente para dizer a Vossa Excelência, aos nossos ilustres convidados, que diariamente eu costumo escrever, agora no meu Twitter, antes era na minha cadernetinha, uma frase, a frase do dia. Antes de assinar ou de se comprometer, pense, porque o arrependimento soará falso e tardio. Assim encerra. Nada mais. Havendo a tratar, declaro encerrada a